Olá, amigos do Jornal Diário do Rio Mafra. Hoje a gente recebe no nosso estúdio a Patrícia e a Rosângela, as protetoras independentes, para falar um pouco sobre a causa animal e também sobre a atuação delas aqui no nosso município. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer pela presença de vocês hoje. Nós agradecemos o convite também. Nós agradecemos. Bom, queria que, para a gente começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Então, eu sou a Patrícia. Eu sou a Rosângela. Hoje a gente está desenvolvendo um projeto na causa animal, mas como protetora dos animais, né? A gente ainda não tem nenhuma ONG, nenhuma associação, mas a gente tem um grupo que é Patinhas e Mãos e Patinhas Unidas, que está começando agora também. E a gente, no momento, então, a gente não tem um local fixo para resgates, né? Então a gente faz as campanhas, tanto no nosso grupo, quanto também nas redes sociais. E como que vocês entraram nesse mundo de ser protetores? Como que isso veio para vocês? Então, no meu caso, desde pequena, né? A minha família sempre foi muito da causa animal. Lá em casa sempre tinha muito gato, muito cachorro. O pessoal levava muito animais lá por saber que minha família já gostava. Então, desde sempre, né? Aí eu lembro que meu primeiro resgate foi quando eu estava na 8ª série, indo da escola Santo Antônio, eu vi numa casa os cachorrinhos. Levei para casa, fiquei com um até 15 aninhos dele, faleceu há pouco tempo. E aí as outras duas, eu lembro que eu fui na agropecuária, coloquei elas lá e consegui um lar. Eram 2 caramelinhas e o meu bidu. Então desde ali eu comecei, né? Sempre tive o amor. E aí em 2020, quando eu perdi a minha cachorrinha Mel, eu resolvi conhecer o abrigo aqui de Mafra. Me apaixonei mais ainda, vi a necessidade que tinha de ajuda lá no local. E aí eu resolvi começar a ajudar lá. Então em 2020 eu comecei como voluntária. Depois eu entrei na diretoria, até por último agora eu estava como presidente da ONG. E agora, apesar de não estar lá ainda, continuo, né, como protetora independente. Com certeza. Eu também, desde sempre, né? Desde que eu me conheço por gente, eu gosto de cuidar dos bichinhos. Eu convivi com muitos bichinhos quando eu era criança. E sempre fiz, depois de adulta, sempre fiz o trabalho voluntário sozinha. Aí também de tanto ver, né, as ONGs, a luta das ONGs, que é uma coisa que absorve muito a gente, né? Sim. E é impossível a gente fechar o olho e não ajudar, né? Em muitos casos que acontecem, né? Então eu me apaixonei mais ainda também quando eu fui conhecer o abrigo, né? E também fiz parte da diretoria por um período. E hoje a gente faz o nosso trabalho mais ali no nosso grupo, não fazemos mais parte da ONG, né? E a coisa só vai crescer, né, Paty? O nosso grupo é maravilhoso, a gente tem bastante apoio, então estamos com uns projetos bem bons e bem legal para a causa animal. E soltar a patinha nunca mais. Eu acho que isso acaba, vocês falaram que é desde sempre, eu acredito que é uma causa que meio que te escolhe, assim, você não consegue se colocar nela depois de um tempo, né? Exatamente, porque você tem que amar muito, né? Porque não é, assim, além do amor que a gente tem, mas não é fácil. A gente pega cada situação difícil, então você tem que amar muito mesmo. Sim, imagino. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como que, para vocês que fazem esse trabalho, fazem esses resgates, como que vocês veem essa atuação aqui na nossa cidade em relação aos maus tratos, em relação à adoção responsável? Então, hoje a gente pode falar que já está bem melhor do que, por exemplo, na época que eu entrei lá no abrigo, a gente não tinha muita ajuda, assim, da prefeitura, e sim, tinha uma subvenção que tinha ali, mas não tinha esse movimento de castração como está tendo agora. Então, hoje a gente pode falar que já melhorou muito, tanto para a parte, eu acho que da prefeitura, tem bastante gente na área também, bastante gente nova entrando, e também eu acho que as pessoas estão mais conscientes. Claro que eu acho que ainda precisa muito, né, a gente educar desde pequeno as crianças, né, para que elas já cresçam sabendo amar e respeitar os animais, mas eu acho que já mudou muito, né, eu acho que a causa já teve um ganho muito maior, precisa muito mais, tanto conscientização quanto ajuda, mas eu acho que já cresceu e muito, assim, nesses 5, 6 anos. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a atuação municipal, né, e nesse próximo ano
vai iniciar um abrigo municipal, né, público aqui na nossa cidade. E como que vocês, como protetoras, recebem esse tipo de iniciativa, né? E qual que é a importância, né, para nossa cidade, até pro trabalho de vocês? Sim, a gente diz que abrigo nunca é uma solução, né? Porque tem que ser algo feito com muito cautela, mas eu acho que o abrigo, né? muito amor, eu acho que o abrigo vem para ajudar mesmo, porque hoje, por exemplo, no nosso caso, a gente resgata, mas a gente não tem um local para enviar os animais, né? Então a gente tem que achar lar temporário, né? E às vezes não consegue, porque a gente depende dessa ajuda das pessoas. E a gente sabe, todo mundo às vezes já tem um cachorro em casa, então para realocar. Então eu acho que o abrigo, sim, se ele muito bem administrado, ele vai ajudar muito a população, só que a população tem que ter uma consciência também que o abrigo ele vai ter que ser uma casa de passagem, né? E não um lugar para os cachorros, tira da rua e deixa lá. Não. Então a pessoa que vai cuidar do abrigo, ela tem essa consciência de que vai ter que ser feito um projeto muito bonito lá dentro, de adoção, de feirinhas. E também a população tem a consciência que o abrigo ele vai ter que ser um local assim, ó. Tem um cachorro aqui na rua, vem buscar. Não. O abrigo vai ter que ser destinado assim, foi atropelado um cachorrinho, a prefeitura agora tem o convênio com a clínica, como o prefeito comentou, né? Então eles conseguem estar pagando essa clínica. Depois é com o abrigo, a gente vai ter esse local para levar, aí o pessoal lá do abrigo que vai estar responsável fazer essa campanha, para assim ele ter uma nova chance, né? Mas já foi tão triste, né? Mas então que as pessoas também tenham essa consciência, né? Que o abrigo ele tá ali para ajudar, que é algo da prefeitura muito bom, muito esperado, definitivo. Algo muito esperado, acho que por todo mundo, mas que as pessoas tenham consciência que não vai ser para sair catando todos os cachorros em Mafra, até porque é 120 animais, agora a primeira etapa, né? Só que é gatos e cachorros, né? Então que vai ter que ser usado com muita cautela, mas com certeza eu acho que vai vir para ajudar muito. Para somar na causa animal, né? A importância do abrigo, como a Paty falou, um cachorro atropelado vai lá para a clínica, a prefeitura paga, daí depois não tem como a gente, né, não tem aonde pôr, né, porque todo mundo que a gente conhece já está sobrecarregada de animaizinhos em casa, e o abrigo serve para esse lar temporário, né? E quem pegar a administração lá tem que saber a importância de fazer feira, né? Fazer feira, campanha para eles terem uma nova chance de ter uma família, né? E não morrer dentro de um abrigo. E assim, dar oportunidade para outros que estão precisando de ajuda também serem acolhidos, levados para clínicas e voltados para um lar temporário que seria o abrigo, né? E não um lar definitivo, né? Perfeito. Bom, e que outras políticas públicas, né, vocês imaginam ou acreditam que poderiam ser implementadas aí? Eu já tô falando não só aqui na nossa cidade, mas em relação ao estado, em relação ao nosso país, que poderiam ajudar tanto nesse controle quanto para o bem-estar mesmo dos bichinhos. Hoje a gente já tem bastante leis que falam tanto dos maus tratos dos animais, que é desde uma corrente, deixar sem água, sem comida, né, sem assistência médica. O que a gente precisaria muito é de algo mais efetivo. Tem a lei, então que a lei conseguisse ser cumprida, né, e que tivesse alguém para fazer isso, porque hoje a nossa maior deficiência é isso. Às vezes a gente vai ao local, a gente sabe quem é a pessoa, tem a lei que faz a pessoa pagar e tudo, porém não tem e depois, mas a pessoa vai ser processada, vai ser presa, vai pagar por isso, sabe? A gente não tem esse depois, sabe? Leis eu acho que a gente já tem, até que em Mafra eu acho que está sendo votado o projeto da corrente, né, para não ter mais os cachorros em correntes e tudo. Acho muito bom, muito válido, mas a gente tem que ter essa fiscalização e o pós também, né? Porque assim a gente consegue, porque senão a gente luta meio sozinho. Seca gelo em sol. Exatamente. E também a lei ela precisa dessa atuação para que se tornem exemplos, né? Para que daí as pessoas... Exatamente. Tenham mais responsabilidades com seus atos, né? Exatamente. Bom, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais também sobre a rotina do trabalho de vocês hoje, porque quem já é da causa animal sabe o quão difícil às vezes é conseguir doações, conseguir um lar temporário, enfim, mas muita gente ainda desconhece não tem noção desse trabalho. Gostaria que realmente vocês contassem, assim, quando vocês recebem uma ligação que precisa resgatar uma ninhadinha, ou com uma ninhadinha desse carinha aqui, como que funciona? Então, a gente sempre repete, né, que a gente é voluntário.
Então todo mundo tem a sua rotina, tem a sua vida, né? Tem os seus afazeres. Eu sou uma pessoa que eu trabalho 9 horas por dia e o restante das horas eu tento me dedicar à causa animal. Então toda vez que a gente recebe um pedido de ajuda, não é todos que a gente vai conseguir salvar. Porque o que é o primeiro passo? A gente pensa assim, vou levar para a clínica, e agora? Quem que vai ajudar a pagar? Vamos fazer rifa, vamos fazer campanha. E o depois? Depois faz o quê? É lar temporário, já tem um abrigo. Então a gente sempre, quando a gente recebe pedido de ajuda, a gente fala, viu, mas você consegue ficar com esse animal no pós? Porque esse é um dos nossos maiores problemas. Aí a pessoa, eu não consigo, mas às vezes o caso é muito grave, a gente não consegue fechar os olhos, né? Então a gente leva pra clínica, enquanto na clínica faz campanha, né? Vende rifa, faz vaquinha pra tentar pagar a clínica e depois o lar temporário. E não acaba aí, porque o lar temporário, você tem que pagar os custos, né? Você tem que levar ração, você continua dando as vacinas, o vermífugo, se precisar depois a castração, né? Então tem tudo isso. Então assim, não acaba na hora do resgate, né? Tem a parte financeira, a parte psicológica também, porque tem casos que abalam a gente muito, né? Sim. Então igual o caso aqui do Logan, né, Logan? A gente chegou lá na casa, ele vivia no chiqueiro, ele com a mãe dele. Então a Aurora também está para adoção, hoje é um lar temporário. Eram 10 irmãozinhos dentro do chiqueiro, muito desnutridos. Vamos virar ele pra cá. Muito desnutridos. E aí a gente falou assim, e agora? A gente precisa de um lar temporário pra mãe, um lar temporário pros filhotes, a gente precisa levar eles pra clínica, ver tudo para esse alimento que a gente, custo que a gente vai ter com eles. Hoje, graças a Deus, eles estão em lar temporário, a mãezinha também tá em lar temporário. Mas assim, você chegar e ver aquilo, assim, é muito triste. Você tem que ter um psicológico muito bom, porque é de chorar, assim, sabe? Então, então você tem que ter assim, o financeiro, o psicológico, você tem que saber administrar muito bem, porque você não pode ir também salvando todos, porque você não consegue, senão daqui a pouco você está endividado. No nosso caso agora, a clínica é o nosso nome, então é pessoa física, tipo assim, se você não consegue arrecadar, fica pra você. Igual esse dia eu mandei essa semana, né, um print, uma moça 2 horas da manhã mandou assim, não vai me responder, meu gato vai morrer. Era 2 horas da manhã. Eu durmo. A gente dorme. Sim. E era 2 horas da manhã e ela me ligando, eu não vi. E ela, não vai me atender, meu gato vai morrer. Mas, poxa, tem tutor, tem responsabilidade. Clínica, 24 horas. Então as pessoas, assim, então leva na clínica, faz lá o primeiro atendimento, depois pede ajuda, viu? Eu não tô conseguindo, vamos fazer uma rifa. A gente ajuda também dessa maneira, mas não tenta jogar só pra gente a responsabilidade, né? Porque senão sobrecarrega. Por isso que hoje em dia as ONGs todos estão muito sobrecarregados, porque acaba que as pessoas jogam muito essa responsabilidade para as ONGs. Acho que o compromisso é só das ONGs, né? E não cada tutor tem sua responsabilidade. Quando adota um bichinho, já sabe que no mínimo uns 10 anos ele vai depender de ti, né? Aí tem muitos que envelheceu, jogam na rua, que a gente tá com vários casos de idosos, né, machucados. E tá doente, não quero mais, joga na rua. E acho que não é bem assim, a pessoa tem que ter bastante consciência, né, que é da família, é como se fosse um filho realmente, né, e da assistência, porque um filho a gente não joga na rua, né, e uma patinha a gente também não pode soltar, né, ainda mais depois de idoso, né, que dependem da gente, né. Demais. E acontece muito também quando a família não faz a castração, né? Acaba que a cadelinha entra no cio, fica prenha, depois joga a mãe e filhotes. Exato. Ou ainda joga às vezes só os filhotes, daí fica com a mãe, a gente não sabe da mãe, não dá pra castrar, não pede ajuda, e aí fica um ciclo daquele que a cadelinha... Sem fim, né? Cadelinha e filhotes dando cria. Bom, de que forma vocês acham que a comunidade, né, a cidade, ela pode auxiliar vocês? Tanto nas doações, quanto na conscientização? Como que vocês veem que a sociedade realmente pode ajudar, né? Sim. Primeiramente na conscientização, né? Eu acho que esse caso do Orelha agora foi um alerta para todos que a gente tem que ensinar desde pequeno, desde casa, a respeitar e amar os animais. Tudo bem, eu não gosto às vezes, mas o respeitar, sim, é essencial para ajudar a gente, né? Tanto a gente quanto as outras pessoas que estão nessa luta. No nosso caso, a gente arrecada tampinhas que a gente vende, a gente arrecada latinhas, óleo de cozinha usado, eletrônicos, a gente vende as rifas. E até sendo um voluntário, compartilhando as nossas publicações já ajuda muito, né? Acabei de postar agora um pedido de ajuda de um lar urgente. Então assim, eu vi que já tem vários compartilhamentos, isso faz toda a diferença. Porque às vezes toca no coração de alguém, chega mais longe, alguém adota, então
né? Essas coisas são essenciais pra gente não parar. Sim, Porque a hoje gente sozinha a gente não consegue, né? A gente precisa da população também para ajudar a gente a continuar com o trabalho, né? com certeza, e a gente tem as redes hoje para realmente isso, ajudar esse exatamente. E hoje em trabalho, dia, as né? redes sociais é tudo. sem Exatamente, Ajudar a favor, né, dessas causas tão nobres, né? com certeza. Bom, a gente poderia falar por muito tempo aqui sobre muitos assuntos. Eu gostaria de novo de agradecer a presença de vocês. Mais informações você acompanha a Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.